O empate em 0-0 contra o São Luís de Juí com um péssimo desempenho irritou o técnico Eduardo Cudê, não com os seus jogadores, mas com a situação da temporada, que faz com que o jogo se tornasse muito feio, de acordo com o próprio treinador. Eduardo Cudê elogiou o empenho dos jogadores, mas admitiu que as condições eram inaptas para que o Inter pudesse apresentar um bom futebol. Além disso, Eduardo Cudê também falou a respeito de reforços e abriu o jogo sobre as posições das quais o Internacional está procurando e abriu o jogo sobre quais os alvos do Internacional nessas posições. A gente fala também a respeito da expectativa que existe por um julgamento no TJD do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira e que poderá mudar o rumo do Inter neste Campeonato Gaúcho, e sobre a sequência do goleiro Antony, que de novo não foi vazado na partida em Ijuí e deverá ganhar uma sequência no Campeonato Estadual, até porque não há previsão sobre Sérgio Rocher. Esse é o Diário do Inter KTO dessa quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira, tá? Obviamente, o mais importante, a partida colorada contra a equipe do São Luís de Juí, lá em Ijuí, na Colmeia do Trabalho. O Inter fez a sua segunda rodada do Campeonato Gaúcho com um time reserva e empatou. E mais do que empatou, o jogo foi horroroso. Foi um jogo muito ruim e que fica até difícil da gente ter algum tipo de análise individual e coletiva em cima da partida. Mas o que eu pude analisar tá nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber o relato de como foi a partida, quem se destacou positivamente, quem se destacou negativamente. Teve gente também que tá completamente tirando a paciência do torcedor. Eu falo sobre isso nesse vídeo. É só clicar para assistir, tá? Mas o grande assunto do vestiário pós-empate foi a entrevista coletiva do técnico Eduardo Cudê, que foi uma entrevista longa, uma entrevista sincera e uma entrevista com várias informações concedidas pelo treinador. E o grande ponto é o sentimento de Eduardo Cudê, que visivelmente estava pistola com o empate. Não só com o empate e resultado, mas o Cudê estava indignado com o nível da partida. O Cudê abriu a entrevista dizendo que o jogo foi muito feio. Muito feio, mas aí ele complementa. Essa é a minha análise. É o primeiro jogo de quase todos os jogadores do meu time. O campo era muito ruim e isso tudo contribui para que o espetáculo seja ruim. Foi feio em especial no primeiro tempo, com a bola por cima. A análise do jogo é que a bola parada sempre emparelha tudo. Nós tivemos um cuidado com isso, não sofremos com a bola parada do São Luís de Juí, mas é isso que podemos falar de positivo, porque de resto foi muito ruim. Cudê de novo falou sobre o fato do Inter ter pouco tempo de treinamento e que esse time ele vai melhorar gradativamente lá pela quinta, sexta rodada. Ele colocou como deadline o mês de março para que o Inter esteja pronto e apresente um bom futebol. Ele disse que tem mais um mês de preparação ainda, tá? Mas ele admitiu, o jogo foi muito ruim e pelas circunstâncias. Ele falou sobre a estratégia da partida. Ele disse que tentava trocar passes, mas o campo era tão ruim que impossibilitava isso, e que ele não treina durante a semana e não quer treinar um modelo de jogo mais direto, mais da força física, mais da segunda bola, porque ele quer preparar o time para a temporada, não para o Campeonato Gaúcho. Então ele treina o time para ter um conceito de jogo com posse de bola, aquilo que não é possível fazer no Gauchão. No segundo tempo, ele ajustou um pouco o posicionamento para tentar jogar pela segunda bola e fazer um jogo mais direto. E o time encaixou um pouco mais. E aí ele disse ainda: é inacreditável dizer que, na segunda etapa, quando fizemos um jogo que não gostamos de fazer, a gente se adaptou melhor. Mas é isso, gauchão, a gente tem que se adaptar à característica da partida. E aí ele, enfim, desabafou a respeito do desempenho ruim, uma partida que o Cudê não gostou de ver no estádio 19 de outubro. Elogiou o empenho, disse que todo mundo correu, todo mundo tentou, que é o primeiro jogo de muitos jogadores nessa partida contra o São Luís. Então ele livrou os jogadores e disse que a partida ela foi feia mesmo, em função de todo o contexto que envolve início de temporada, campo ruim e tudo mais. Elogiou a entrega ao Cudê. Mas o principal ponto da entrevista coletiva do técnico colorado
foi quando ele falou sobre reforços. E ele abriu o jogo, até pelo fato de ele estar pistola, até pelo fato de ele estar indignado, o Kudê abriu o jogo sobre reforços. Eu vou ler aqui a pergunta dele, porque ele foi questionado a respeito do fato de ter improvisado o Carlos de Pena na lateral esquerda, já que o Taolari está afastado por condições físicas que ele não apresentou minimamente, e o René é o único lateral esquerdo do elenco. Ele disse: precisamos dessa posição, no caso lateral. Vocês sabem onde precisamos. Um lateral esquerdo e um primeiro volante. E estamos falando com a direção. Não são os nomes que estão falando. Para a lateral, o volante vocês sabem quem é. O lateral apareceram 1000, mas nós não focamos em um nome ainda. Essa aqui é a verdade. Mas são as duas posições que precisamos trazer. Enquanto isso, precisamos improvisar. Hoje sobrou por Depena, em um momento pode usar o Robert Renan ali. Não temos pressa. Sinto que vamos fazendo um bom mercado e com a peça que sentimos que precisamos. E com as peças que sentimos que precisamos. Os reforços vão chegar. Todos chegam. Até março, o Kudê disse que o time vai estar pronto, mas ele espera reforços já para os próximos dias, em especial esse primeiro volante que é o Thiago Maia. Mas aqui tem uma informação importante, que é: o primeiro volante a gente sabe quem é, que é o Thiago Maia, que o Inter está fechando a contratação. O lateral esquerdo, o Inter ainda não definiu um alvo específico. O Inter está conjecturando possibilidades, analisando o mercado, mas o Inter ainda não focou em um lateral esquerdo de fato para trazer. Esse vai ser o próximo passo depois da contratação do volante, que deve ser o Thiago Maia. O Kudê falou nessas duas contratações. Antes disso, antes da partida, o Felipe Becker, vice-presidente de futebol do Internacional, também falou sobre reforços. E na última resposta ele falou em um primeiro volante, em um lateral esquerdo e em um zagueiro. Ele disse que pode trazer. Felipe Becker foi questionado sobre contratar um goleiro, e ele disse que nesse momento não. Depois se avalia porque o futebol é dinâmico, mas hoje não é a ideia contratar um goleiro a partir da lesão do goleiro Ivan. A ideia é dar mais oportunidade pro Antony, pro Kehler e pros garotos da base. Hoje o Diego foi relacionado, tem o Gabriel e tem o Cauã ainda que estão de férias da Copinha. Então essa é mais uma pista, talvez um zagueiro, mas o primeiro volante com certeza, que é o Thiago Maia, um lateral esquerdo com certeza, que o Inter ainda não definiu quem é. Depois disso, o Inter deve focar em mais um zagueiro para ter 5 ali, bonitinho, no plantel, tá? Bom, avançando, amanhã, nesta quinta-feira, a gente tem um julgamento importante no TJD, que vai analisar o recurso do efeito suspensivo, ou melhor, da conversão da pena do Alan Patrick e do Gabriel Mercado. Hoje, Alan Patrick e Gabriel Mercado estão liberados para jogar no sábado contra o Ipiranga, mas a Procuradoria do TJD recorreu, em função daquela suspensão pela briga contra o Caxias, de 6 jogos, que acabaram virando 2. A Procuradoria recorreu, e esse recurso vai ser julgado quinta-feira, amanhã, tá? Ou seja, nessa quinta-feira, hoje, se você está assistindo o vídeo, de manhã. E aí, o Alan Patrick e o Mercado podem ter suas penas ampliadas de novo para 6 jogos, ou diminuída, ou mantida a suspensão de 2 jogos, ou então diminuída para 4, para 5, enfim. Esse recurso ele vai ser julgado nessa quinta-feira no tribunal do TJD, tá? Eu falei sobre goleiros e a fala do Felipe Becker, que é importante. O Antony também falou na saída de campo, tá? E ele, de novo, destacou a sequência dele, vem fazendo trabalho, a escolha da sequência é de toda a comissão, procuro fazer o meu máximo dentro de campo e ajudar o grupo. Ele disse que para qualquer jogador, em especial para o goleiro, o ritmo faz diferença e que está feliz, enfim, pela sequência que ele está tendo como titular, e isso deve seguir. O Antony vai ser o titular na partida de sábado contra o Ipiranga, tá? E eu dou detalhes sobre isso nesse vídeo aqui, sobre o Antony. É só clicar para assistir, porque o Antony está com moral no estádio Beira-Rio. E pode ser o novo Alisson, na visão de alguns, eu falo sobre isso nesse vídeo, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu vou passar algumas odds já desse fim de semana, mas tem também, por exemplo, o Campeonato Paulista, ó, Santos e Ponte Preta, odd do Santos 1.45, Santo André e Grêmio Novo Horizontino, odd do Santo André 3.25, empate 3.1, Grêmio Novo Horizontino 2.22, joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!